Vamos dar continuidade à nossa leitura e estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, onde no vídeo anterior, referente ao capítulo 17, o romance de Alfredo, nós vimos que as situações de desentendimentos que ocorrem entre nós aqui no plano dos encarnados, ela continua existindo no plano dos desencarnados e muitas vezes demoramos tempo para esta reconciliação. Não é à toa que Jesus nos aconselhou no Sermão da Montanha: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele, pois depois vai ficar muito difícil. É o caso de Alfredo, que almeja e esmalha também ainda terem uma convivência comum pela eternidade, mas que, por questões de desentendimento de Alfredo com relação às calúnias recebidas por Ismália, as coisas agora permanecem ainda um tanto quanto dificultosas. Na continuidade deste livro, agora no capítulo 18, que se denomina Informações e Esclarecimentos. Antes de entrarmos propriamente no capítulo, vamos nos lembrar que, como já dito no livro Nosso Lar, no plano dos espíritos, nessa época, esses dois livros foram publicados em 1944, a Europa ainda se encontrava em guerra, a Segunda Guerra Mundial, ok? E nós vamos ver algum desses reflexos neste posto de socorro. Pois bem, aí André Luiz começa esse capítulo nos dizendo: a volta de Ismália ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Anicete perguntou ao administrador: que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo o significativo olhar e falou: não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Duas questões aqui para a gente refletir. Primeiro, a aparelhagem apropriada que se dispõe no plano dos espíritos, com respeito destas tempestades magnéticas, provenientes e oriundas da psicosfera da Terra, pelas nossas próprias ideias e pensamentos. Então são duas questões graves que nos fala Alfredo aí. Uma é o próprio combate, a guerra em si, a ação bélica entre os povos, principalmente ali na Europa, e que se transcorreu também por parte do Oriente Médio e Norte da África. Pois bem, e a outra questão são daqueles que não estão na linha de frente do combate, nas matanças insanas, estão aqueles cujos pensamentos e ideias e conversas estão refletindo ações negativas e contaminando essa psicosfera do planeta. Então nós sabemos que os nossos pensamentos são formas de criação e que elas têm as suas influências para onde nós as dirigimos. Bons pensamentos dirigem bons pensamentos, maus pensamentos igualmente. E aí Alfredo nos revela que são poucos, e nós sabemos que até hoje são pouquíssimas pessoas que cultivam um pensamento elevado, ok? Continua Alfredo. É natural, portanto, que se intensifique ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Aniceto escutava com atenção. E continua Alfredo: não me preocupo com sua pessoa, Aniceto, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor,
Mas esses dois amigos, referindo-se a André e Vicente, penso que seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concorda Aniceto. E esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Eu avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. Vejo que nós damos muito trabalho, né? Além de nos complicarmos com nós mesmos, entre nós nos complicamos os espíritos superiores, né, que tentam a todo custo manter a nossa saúde espiritual. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Veja que ele se refere nas colônias da Europa no nível da que está ali o posto de socorro, que está no nosso lar, que sabemos, embora nós julguemos, né, que já é um estado avançado da espiritualidade, nada mais é ainda do que uma colônia de transição para os planos mais elevados. Ou seja, são colônias ainda muito ligadas à terra, à crosta e também à parte das trevas, do umbral, né? Então, são colônias de refazimento em geral, de recuperação espiritual ou perispiritual dos desencarnados e de trabalho para muitos espíritos já mais esclarecidos, tá ok? Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo de nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias de nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os núcleos americanos. Temos aqui no nosso campo de concentração com mais de 400. Veja que no plano espiritual, o que nós tratamos hoje de globalização já existia naquela época, né? As colônias auxiliam-se umas às outras no sentido maior da fraternidade espiritual do que outras questões tipo comerciais, econômicas ou de obtenção de vantagens. Na realidade, nesses postos de socorros e colônias ligadas ainda à terra, à crosta terrestre, né, elas trabalham intensivamente com relação aos cuidados da humanidade encarnada, né? Não precisamos dizer de que os desencarnados que também sofreram com esses desencarnes também estão no plano dos espíritos em busca de conforto e de cuidados também, né? Mas não há dificuldade de socorro nessa gente, indaga Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? Porque a questão da linguagem, embora a gente saiba que os espíritos no geral se comunicam pelo pensamento, mas na fase que se encontram os desencarnados em torno da crosta terrestre, né, a linguagem ainda é fundamental. Não dá saltos
entre a vida terrena e a vida espiritual, para a situação de aqui ainda espíritos mais inferiores para espíritos superiores. Então a questão da linguagem entre os povos europeus e os povos americanos é um assunto a ser tratado convenientemente. E aí Alfredo explica: os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor com quem possamos nos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta do fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indaga Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões de conflito? Alfredo sorriu e explicou: nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Vejo que o desencarne dessas massas de pessoas pela guerra, pelos conflitos, morrendo violentamente, mantém certas situações de pânico, de terror e de pensamentos, inclusive, de vinganças, de desentendimentos profundos, né? Provocariam eles também com esta forma de pensamento, né, situações negativas ao plano dos encarnados. Daí esta medida de se passar pelo menos metade desses desencarnes para outros locais onde eles possam ser devidamente atendidos. Determinariam focos, estes focos se permanecem muito concentrados, pestilenciais de origem transcendente com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia, mas quantos ofereçam possibilidade de transferência para cá, dentro de nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Vejo que a guerra, na nossa visão de espíritos encarnados, da destruição tão somente material e das pessoas que ali se encontravam vivas anteriormente, ela altera profundamente a região do plano dos espíritos, né? Muito mais talvez lá do que aqui. Nós imaginamos que estes socorros que são prestados demandam grande esforço por parte dos nossos irmãos mais adiantados, mais esclarecidos e mais elevados do plano espiritual. E nós aqui fazemos guerras como se brincássemos, como disse no texto anterior, como se brincássemos com bonecas, com brinquedos, destruindo a nossa própria civilização. Neste inteirinho, Aniceto interveio esclarecendo: embalde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento é uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Como nós havíamos dito, né? O que nós vemos dos efeitos da guerra destrutiva na Terra, ela tem um efeito muito mais desastroso no plano dos espíritos. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grandes números de núcleos das esferas invisíveis. Quem não impunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina
que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. O aconselhamento do Mestre Jesus não é uma questão pura de religiosidade nos seus ensinos amorosos. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. Né? Enquanto nós não entendermos essa lição divina de fraternidade, nós iremos sofrer muito. Todos sofremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio um pouco mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas. Na próprio livro O Nosso Lar, no nosso estudo, nós vimos já a citação desta colônia, Alvorada Nova, né? E aqui Aniceto a cita novamente. Alvorada, assim como o Nosso Lar é uma colônia que fica acima da região da cidade do Rio de Janeiro e a região em torno, né? Alvorada Nova é uma região que permeia principalmente a região do litoral paulista, né? Atingindo as cidades de Santos, Guarujá, ali, São Vicente, Praia Grande, né? Toda essa grande região e, quiçá, talvez até uma boa parte da cidade de São Paulo, ok? Estive pessoalmente recentemente em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações dessa guerra, determinaram providências de máxima vigilância na fronteira vibratória mantida conosco. Embora entre os orbes, mesmo no nosso sistema solar, as distâncias sejam enormes, a psicosfera de cada planeta, elas se fronteiriçam, elas se tornam limítrofes entre umas às outras, e muito naturalmente aquelas que estão em estado de maior harmonia espiritual se preocupam com a desarmonia ocorrendo aqui na Terra nesses momentos de guerra, que atualmente, agora em 2022, infelizmente, atravessamos outra situação bélica entre Rússia e Ucrânia, envolvendo diversas nações, talvez não diretamente no conflito, mas através de fornecimento de recursos monetários, de equipamentos bélicos, né? O que afeta inclusive a toda a população encarnada e desencarnada, além do que os pensamentos negativos que transitam entre todos nós, né? Infelizmente. Mas continuemos a leitura. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos dos próprios óbvios vizinhos nossos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande obrigada a lavar roupa suja nas próprias dependências. Quer dizer, além de influenciarmos negativamente e prejudicarmos a próprio planeta Terra, a sua psicosfera, o plano espiritual envolto dela, não é justo que atentemos também com as colônias e com os orbes vizinhos ao nosso sistema. Sorrimos todos. Só lendo o final da observação de Aniceto. Somos finalmente a casa grande obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Né? Roupa suja se lava em casa. Sorrimos todo com esta comparação. Ismalha, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro, né? Parece que nesses 2 milênios nós ainda não aprendemos a amar e a respeitar Jesus e, principalmente, praticar os seus ensinos.
Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. São reencarnações, existências sucessivas de erros, novos erros, recomeçar e não progredirmos espiritualmente. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensinar no mundo a política com os Césares e a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, e a crença com os jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anáses e Caifáses. Nesse passo não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Ou seja, ali ela se refere, né, aos erros por nós demandados à época de Jesus ou no Antigo Oriente Médio, né, dos defeitos que todos nós carregamos, seja como povo, seja como sacerdote, seja como os dirigentes no Império Romano ou em todas as latitudes e longitudes do nosso planeta. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer, diz André, como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observa Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imagine que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência lá nas colônias da Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol, cidade da Inglaterra. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento enquanto as bombas eram arremessadas no solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Vejam que interessante, né? No meio das trevas da noite, das trevas da psicosfera terrestre, nas trevas dos pensamentos negativos, daqueles que estavam ali para bombardear e destruir e matar, nas trevas daqueles pensamentos das pessoas sofrendo a destruição e as mortes, né? Existe um ponto luminoso que se eleva ao plano espiritual e eles vão até esse ponto. E vejamos o que significa essa luminosidade no meio de tantas trevas. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. A prece, como ele disse no início, né, é fonte de luz, é fonte de luminosidade para todos nós. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam-nos os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas serão sempre os cristãos a edificarem na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Vejam a importância da prece e da manutenção da nossa fé.
Leiamos de novo esta frase. Os políticos constroem abrigos antiaéreos, mas os cristãos edificam na terra os abrigos antitrevosos. Dá para entender agora o entendimento que nós temos quando nós falamos que nas nossas casas religiosas, principalmente nós citamos isso muito nas casas espíritas, né? A cúpula de proteção que se forma em volta de uma casa que ora com sinceridade e com fé. Né? Esta cúpula de proteção é esta cúpula, este abrigo antitrevoso que faz com que os encarnados possam ter exatamente a devida proteção contra as questões dos espíritos ainda ignorantes das leis divinas do amor que nosso Mestre Jesus. Por isso a recomendação sempre nas nossas casas do Evangelho no lar, pois a prece feita regularmente em nosso lar e a convivência fraterna e harmoniosa cria no nosso lar também esta cúpula protetora. Era este o capítulo de hoje para o nosso entendimento, que nos traz, de fato, muitas informações interessantes, informações e esclarecimentos. E para o próximo vídeo estaremos no capítulo 19, que se intitula O Sopro, né? Situação muito interessante essa, de uma forma de doação magnética, né? Que nós vamos ver no próximo vídeo. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.